me pediu que viesse falar uma palavrinha para vocês. O assunto é o essencial na vida de todos nós que prestamos o serviço na pastoral, seja qual for a pastoral. Vocês estão fazendo também hoje, segundo ele me disse, uma assembleia. Então, esse assunto é a alma de uma assembleia. É essencial. Mas que coisa tão importante é essa? Então, ele me pediu para falar uma palavrinha, porque o assunto é muito profundo e vem daqui. Documento da CNBB, número 105. Cristãos, leigos e leigas, na igreja e na sociedade. Esse documento aqui foi feito pelos bispos do Brasil. E eles já estavam participando até aqui em Aparecida. Então, ele me pediu que falasse sobre o capítulo 3. Qual é o assunto tão importante? É a alma da vida de um sacerdote, de um leigo, de uma leiga, de uma criança, de todos aqueles que desejam e seguem Jesus Cristo. O assunto é espiritualidade. Vou dizendo a vocês, aqui é longo, mas eu vou falar em meia hora só. Então eu vou dar um suco, só, um pouquinho. Primeira coisa que quero deixar bem claro a vocês e a mim é o seguinte: pode ser que depois que a gente colocarmos e conversarmos um pouco, você falar, nossa, meu Deus, isso que é espiritualidade? Eu não sabia que isso é espiritualidade. Espiritualidade não é a gente rezar terço, ir à missa, ir no grupo de oração, ir na procissão, visitar Jesus o Santíssimo. Não é isso que é espiritualidade? Tudo isso são práticas que a gente precisa exercer para a gente ter a graça de viver a graça de Deus, né? Porque ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então, o que é espiritualidade? Então, a grande importância da espiritualidade. Então, deletem, usando palavra moderna, que o jovem gosta, né? Deleta a palavra práticas piedosas, práticas religiosas, porque segundo a proposta dos bispos do Brasil, a ação transformadora na igreja e no mundo se dá de um dos pontos principais, tem outros, mas como dizer assim, a alma de tudo é a espiritualidade. Então eles dizem assim, a ação transformadora na igreja e no mundo. O que os bispos querem dizer com isso? É que a minha espiritualidade tem que ter ação. Quando você fala oração, olha, ação, não é? Eu gosto de contemplar. Eu sou contemplativo. Então você fala assim, contempla ativo. Então é uma espiritualidade que age, que faz. Mas onde ela faz? Como que ela faz? Na nossa cabeça, muitas vezes, que eu acabei de dizer, dentro da igreja. Na hora que eu venho à missa, na hora que eu rezo, na hora que eu comungo, né? Mas isso a espiritualidade é. Mas a que os bispos propõem e que nasceu, muitos daqui não existiam. Nasceu no Vaticano II, Concílio Vaticano II.
Tem um documento que chama Gaudium et Spes, quer dizer, está em latim, né? Traduzindo esperança e alegria. Então, meus queridos, o que os bispos dizem? Né? A gente entender dessa parte, para a gente não deixar de fazer uma mudança na nossa vida. Que a nossa proposta aqui na frente é conversão. Se der tempo, no final, você fale, nossa, Motinha, e eu não sabia que é desse jeito. Nossa, eu tenho que mudar nisso aqui. Porque é uma proposta de conversão. Então, ele diz assim, Jesus disse, ide pelo mundo inteiro e ensinai o Evangelho para todos, todos os povos. Ele não excluiu ninguém, certo? Então, ele fala que para isso é necessário que nós, leigos e leigas, nós não somos ordenados, não somos sacerdotes, nem religiosos, nem freiras, nós somos no mundo. E Jesus falou assim, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. São Paulo dizia, nós somos, mas nós, padre também mas nós leigos e leigas que somos do mundo, moramos no mundo, nós temos que ter dupla cidadania. A cidadania aqui da terra, como cidadãos, no caso de Aparecida, e cidadãos do céu. Aí eles vão dizer para nós, então, alguma coisa que vai nos ajudar, como que a gente vai viver essa espiritualidade. Então, a primeira palavra que eles colocam aqui é uma palavra que não é muito comum a nós, mas ela é forte. Você encontra, e eu encontro, lá no Evangelho, depois que Maria falou sim para o anjo, sim, eu aceito ser a mãe de Deus. Tá. Naquele momento, porque nós temos fé, que é um mistério, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha a palavra. O Verbo se fez carne, quer dizer, se fez pessoa. Nós vivemos isso há dias atrás no Natal, né? E habitou entre nós. Então, a espiritualidade, ela deve ser encarnada. Quer dizer encarnada, né? Eles dizem assim, a espiritualidade é a busca que cada um de nós, desde a criança, o jovem, adulto, eu já, com 82, estou buscando até hoje o rosto de Deus. Então eles dizem, buscar o rosto de Deus e fazer comunhão com Ele. A espiritualidade, como que você sabe, eu Zé, eu Maria, eu Tereza, eu João, eu tenho espiritualidade encarnada? Olha, analisa a sua vida, Primeiro, é um segmento de Jesus. Para pensar. Como que é a minha vida? Eu sinto que eu estou seguindo Jesus, eu estou aqui por causa do padre, por causa da Maria, do João. O que é? Como é que é? Padre pensa, Jesus, Deus me chamou para ser sacerdote. Segue-me. Então, primeira característica é Jesus na nossa vida. Pergunte-se sempre, eu estou seguindo Jesus? Padre cantor, nós cantamos, eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. Então, uma das características da espiritualidade é seguir Jesus. A gente podia conversar aqui agora, ouvir vocês, mas não dá o tempo. Só meia horinha, não dá nada. Mas, na verdade, tem muita gente, já não está criticando, nem julgando. Mas você sabe,
A gente mesmo está fazendo isso, né? Essa arte. Não é mesmo? Tem muita gente na igreja que não segue Jesus. Ah, mas ele vem na igreja, ele reza, né? Não segue Jesus. Porque o padre vai lá na frente, faz uma homilia, fala, não aceito isso aí. O padre está falando em nome de Jesus. Ou você tem fé ou não tem fé. Você tem lá a sua reunião de grupo, todos vocês participam dos grupos de vocês, catequese, tal. O coordenador não é enfeite. Ele tem que falar em nome de Jesus também. E não gosta daquela coordenadora. Né? Então você vai olhando que essa história de seguir Jesus é um negócio muito sério. Vendo que dia desse, o Papa Francisco, maravilhoso, santo, né? Mas gente tonta que não sabe nada, desceu, até bispo descendo o pau nele, desculpa a expressão. Só porque ele falou que precisa dar a bênção para aqueles que são, vou falar português claro, tá? Para os gays, para as pessoas lésbicas, para as pessoas que não são homem e mulher. Nossa, que horror, bebê! Você não vê Jesus no Papa? Critique o Papa. Então, está seguindo Jesus? Tá. Está entendendo? Então, a primeira característica de uma espiritualidade encarnada é seguir Jesus. Pergunte-se sempre, eu estou seguindo quem? E é fácil seguir Jesus? Nós podíamos ficar a noite inteira falando e ouvindo vocês. É parar de Bagdá, né? Cada um tem a sua história. Eu tenho um montão de histórias, você também tem. Outra característica para você saber se você tem verdadeira espiritualidade, olha lá, que o mundo de hoje, acabei de dizer, 8.2, quando eu tinha a idade de vocês, ou menos ainda com essas jovenzinhas aqui, que eu comecei nessa idade, era espiritualidade rezar. Era outra espiritualidade, o mundo era outro. Né? Então, os bispos falam o quê? É fazer a inserção no mundo. Que bicho é essa inserção no mundo? O que é isso? Eu não sou do mundo, mas eu moro no mundo. Então a igreja, através dos bispos, que o Espírito Santo soprou para eles isso, nós temos que nos inserir no mundo. Dava catequese anos atrás, a catequista de Guará. Era o carnaval de estourar, eu era em Guará há muitos anos, sem nem existir. Eu sou da idade da pedra, né? Então, a catequista falou, Martinha, eu posso fazer curso de catequese para ser catequista? Eu falei, por que não? Não posso, porque estão dizendo aqui, tu ama o carnaval, eu pulo o carnaval, o que tem isso? Porque naquele tempo a igreja falava que não podia pular carnaval, que absurdo. O padre Fré, querido, bispo, né, falecido, pode ir no carnaval, deixa a vela dentro do seu coração aceso. Não pratique bobagem. Então a gente tem que entender isso. A espiritualidade, ela tem que estar inserida na realidade do mundo. Eu tenho aqui na frente várias jovenzinhas, adolescentes jovens. Os pais, os sacerdotes, nós adultos, que somos adultos diante delas, nós temos que conhecer o mundo deles. Inserir no mundo deles. Porque senão a gente não fala a linguagem deles, eles não entendem nada que a gente está fazendo. Né? Porque o tempo que você tinha a idade deles, foi ontem atrás mesmo que você teve, ou faz tempo, você foi ontem atrás, né? Era outro mundo. Né? Então, ter espiritualidade encarnada, meus queridos, seguir Jesus Cristo, eu sigo Jesus Cristo? Eu sigo Martinha, claro, na prática eu quero ver. No feijão com arroz da prática, né? Outra coisa, viver no Espírito pela comunhão fraterna. E o bicho pega, né? Se a gente tivesse escutar você aqui, vocês do lado de cá, como é que vocês estão vendo o mundo hoje? E vocês do lado de cá?
Muito tapado, lá de Bagdá. Hoje, de madrugada, Rua Barão do Rio Branco, moro em frente à Santa Casa. Que dor, né? Eu sou muito antenada nessas coisas. Uma criança, eu não abri a janela do quarto porque eu não tive coragem, porque eu ia chorar. Era madrugada. Acordei, parecia voz de adolescente, de criança pequena, gritando pela mãe. Agora você imagina. Estava conversando com o marido do Carmo, meu marido do Carmo agora, sobre as crianças, meu marido do Carmo. História de mãe e de pai, meu marido do Carmo. Essa criança gritava pela mãe, gente, cortava meu coração. Como que uma criança, como que uma mãe, um pai, uma pessoa que cuida de uma criança, 2 horas já da manhã, com a criança na rua. E ela estava desesperada. Eu sentei na cama, comecei a rezar, me acalmar aqui dentro. Eu vontade de descer lá e fazer outra coisa. Então, a realidade do mundo, ó, eu deixo esse exemplo que eu vivi hoje. Você deve ter piores do que isso que eu estou falando. Então, por que a gente está falando isso? A nossa espiritualidade, meus queridos, tem que inserir isso daí. Por isso que a ação transformadora. E eles dizem aqui, ó, não podemos querer Cristo sem carne e sem cruz. Não podemos querer Cristo sem carne e sem cruz. Quantas vezes você aqui convidou alguém para participar aqui na comunidade, na sua pastoral, em alguma coisa na igreja? Não. Eu vou começar a sofrer. Quem segue Jesus, ele taca a cruz nas costas. Quantas vezes você escutou? Eu já escutei. Não tem como seguir Jesus sem a cruz. Não tem como. Só que a minha espiritualidade encarnada sabe que eu não paro na cruz. Da cruz eu vou à ressurreição. Eu ressuscito. Eu não paro na cruz, no sofrimento. Né? Então, olha bem. Não se trata de fugir das realidades temporais. Não, vou repetir. Porque a maioria, desculpem, não estou julgando ninguém, mas eu acho que vocês vão dizer sim com a cabeça. A maioria dos cristãos católicos foge da realidade. Na televisão, A, B, C, D. Não vou falar nome de televisão, de canal. Quantos jornais diários tem no dia? Juntando todas as televisões brasileiras. Eu assisto 2, 3 jornais por dia, há muitos anos. Como que eu vou conhecer a realidade? Estou dizendo da minha rua, da minha casa, da minha família. Eu preciso, para ter espiritualidade de verdade, eu preciso ter o coração, gente, escancarado para o mundo. Essas guerras, o que eu tenho com isso, Motinha? Até que estão sofrendo lá, se dando. Não é possível você não sofrer com isso. Então, tem que ser aberto. Ele diz assim, ó, não se trata de fugir das realidades temporais para encontrar a Deus. É na realidade que eu vou encontrar a Deus. Mas eu vou encontrar a Deus na realidade, meus queridos, seja realidade de sofrimento, de dor, de alegria, seja o que for a realidade. Que nós sabemos o tipo das realidades que nós vemos, né? São múltiplas, né? A gente tem que pensar assim, é ali, parece duro, né? É ali que eu vou encontrar Deus. Como eu contei o caso hoje de manhã, na hora eu lembrei de Deus, de Jesus, falei, meu Deus, Nossa Senhora, encontrei Deus naquele grito daquela criança. Como vocês, a gente vive antenado em Deus, graças a Deus, sintonizado, não é? Outra característica, gente, para a gente ter espiritualidade de verdade. A espiritualidade, nós vivemos no mundo. Todos nós precisamos, esses jovens aqui, adolescentes, estão se preparando através do estudo para quê? Para ter um trabalho, para o próprio sustento e da sua família, como ele vai ser, ela vai ser futuramente. Então,
A espiritualidade envolve a nossa vida profissional. Tive um almoço com uma pessoa, um grupo maravilhoso esses dias. Eu sei de tudo isso, mas é duro você escutar de uma pessoa que vive aquilo ali no ambiente. Política, Motinho? Então, falou para mim cada coisa. A desonestidade. Não precisa ir longe, você vê que deve ser roubo, desonesto. Né? Então, a espiritualidade a gente mostra no mundo através das atitudes. Ah, mas todo mundo faz assim. O que é isso? Você não segue Jesus? Como é que você vai fazer igual aos outros? Aparecida, por exemplo. Eu me lembro, anos atrás, o padre pároco da Nossa Senhora Aparecida, lá em cima, Motinho, quero que você fale, olha onde foi me pôr, na cova dos leões, falar com os candidatos que vão ser prefeito. Eu falei, nossa, Aparecida, né? Ah, eu fui, meti cara e fui. E falei para eles, os candidatos, todos, não sei nem quem ganhou deles, sabe? Agora não lembro mais. Mas isso não importa. Eu falei para eles, né? Gente, vocês estão candidatando para uma terra que é território de Nossa Senhora Aparecida. A gente tem que beijar esse chão aqui. Então você não pode ser qualquer prefeito, qualquer cidadão. Não. Aparecida, por ter Nossa Senhora Aparecida, padrinha do Brasil. Quer dizer, de todos os prefeitos do Brasil, né? Vocês têm que ser o prefeito. Falei mesmo para eles. E aproveitei uma frase do Papa Francisco, que fala assim: o lugar mais difícil de viver espiritualidade, de fazer a fraternidade, viver a fraternidade, é na política. É na política. Quando você fala com certas pessoas, eu não gosto de política, política é susto, eu não quero saber de política não. Quem você votar, vota qualquer um. Que é isso, meu bem? Que Deus espiritualidade encarnada é sua. Olha, se o Brasil está desse jeito, o mundo está desse jeito, vou roubar uma frase do Martin Luther King, que falava, um preto maravilhoso dos Estados Unidos morreu assassinado. Ele falava assim: a ousadia dos maus é a omissão dos bons. Semana eu falo, né? Tem muitos deles alunos já adultos. Faz favor, vai se candidatar, vai ser prefeito, vai ser... Fala baixinho, porque é chato, né? Porque na idade que eu tinha delas, eu cresci com isso, fui da ação católica. E eu preciso dar valor para a política. Ah, qualquer um serve. Não, gente. Tem as políticas públicas. Quando você levanta de manhã, todo mundo aqui lava o rosto, né? Acho que lava. Primeira coisa que você faz, você abre a torneira do banheiro onde você vai salvar seu rosto. É política isso daí. A água chegou ali por quê? Porque foi encanada e você paga imposto. Então, o motivo que tem isso a ver com espiritualidade. Não sou eu que estou falando, são os que estão falando. Né? Eu preciso entender isso daqui, que a espiritualidade, está entre aspas aqui, eu vou repetir só, é preciso, isso é muito grave, ó, olha, meia hora, como é que você chama, bem? Rubinho, você bate sinal para mim, falta 5 minutos, estou acabando, hein? E estou só no número 184, vai só isso aqui, acabou. Tá bom, vamos embora. Você tá bom assim? Tá explicativo, eu estou só falando o que eles estão falando, viu? Não estou inventando nada, não, tá? Então, olha o que ele escreve aqui, ó. É escrito aqui, ó. Vou ler, bota aqui, ó. Agora você fala, eu acho que eu sei isso daí, eu não tenho essa espiritualidade desse jeito, ó. É preciso discernir e rejeitar, entre aspas, frase dos bispos agora, ó. Discernir e rejeitar
a tentação de uma espiritualidade intimista, individualista, legalista, egoísta. Se parar para pensar, não estou sendo negativa, vocês acham que pode, se você achar o contrário, briga comigo aqui. Muitos cristãos católicos nossos, né, estão nessa aqui, uma espiritualidade, eu e Deus, chegando o resto, intimista. Já revelou o texto hoje, domingo já foi à missa, o que é isso? E o outro? Não falei lá no começo? Para ser uma espiritualidade verdadeira, tem que haver o quê? O outro. O que Jesus fala? Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que nós escutamos muitas vezes já lá no Atos dos Apóstolos? Os cristãos tinham tudo em comum. A motinha para eles faz um pouquinho, não interessa. Eles tinham tudo em comum. Vai, Roma, tive a oportunidade de ir há muitos anos atrás. As catacumbas. Não podia celebrar a missa, que nem nós, nada, né? Vocês sabem que não. Mas eles se reuniam, porque eles seguiam Jesus, embaixo da terra ali, faziam as sermões deles. E davam a vida, morriam, são os mártires. Olha, minha gente, eu fiquei sabendo disso tudo pela televisão. Tem países no mundo que a pessoa não pode fazer isso que nós estamos fazendo aqui, não. Não pode ter missa, não pode se declarar cristão católico. Teve, não. Por isso que precisa ver televisão, hein? Noticiário. Foi domingo agora. Eu fiquei até... Foi o último assunto, tarde lá eu fiquei firme lá. Vocês viram? A quebra de margens, tudo em certos países aqui da América Latina, pertinho de nós. Nossa Senhora Aparecida que nos proteja. Não é? Você viu, né? Então. Estou encerrando, né, meu querido, tá? Já está 3 minutos só, dá uma palavrinha. O padre só fiquei no número 74. Mas não é importante, o importante principal eu já falei, né? Então, qual é o fundamento dessa nossa espiritualidade que tem que ser encarnada? Porque ela tem que ser vivida em comunidade, vivida com o outro, com o irmão. Então eu sugiro a vocês, que eu já estou para de apaixonada, encantada, trecantada, que eu sou mesmo, pela campanha da fraternidade. Campanha Padre Gustavo, Padre Vinícius, desse ano é de lascar. O Espírito Santo, assim, ó, foi um Pentecostes lá no grupo que escreveu o texto da campanha da fraternidade. É sobre, olha o nome, vós todos sois irmãos e irmãs. Olha o assunto que vai ser, a amizade social. Mas eles puseram o dedo na ferida, assim, ó, do Brasil e do mundo. Fala do relacionamento, do amor fraterno, e fala da amizade social, exatamente dentro dessa espiritualidade que estamos acabando de terminar. Só esse pedacinho, padre, só mais 2 minutinhos. Olha, a oração e a contemplação são fundamentais na nossa vida. Rezar é bom, precisa, contemplar também. Só que hoje nós temos que ser contemplativos. Fazer alguma coisa para o irmão. É preciso cultivar-se. É preciso também lembrar que o mundo está precisando muito, que nós estamos sentindo todo dia, de humanização, que é exatamente o tema da campanha da fraternidade. Seus padres, é isso aí que eu ia falar.
que eu falo acredito, né? Que eu já transmiti para vocês. Então, eu encerro. Quando você olha a imagem de Nossa Senhora Aparecida, sem um manto, você sabe que é algo que chama muita atenção da gente, quando ela está sem um manto. Ela está grávida, que é Nossa Senhora da Conceição, por isso que é Conceição Aparecida, né? Ela está grávida. Então, meus queridos, para encerrar essa espiritualidade encarnada, nós temos que ser Maria, como Maria. Nós temos que ser grávidos de Deus. Vou repetir, grávidos de Deus. Essa é a palavra forte que a gente resume tudo aqui. E muito obrigada. Boa noite. E só um pedacinho, viu? Vocês querem,